Bom, gente, vamos para mais uma questão, né? Essa questão agora da Embasa, né, para o cargo de técnico, e eles cobram o seguinte: se desejarmos no Microsoft Excel 2007 selecionar especificamente as células B3, B4, B5, C3, C4, C5 e representar esse intervalo em um comando, teremos de digitar. Bom, sem olhar a alternativa para não ficar muito complicado para você entender, porque a questão é muito fácil, né? Você vai desenhar, gente. Isso mesmo, você vai desenhar. Eu tenho que entender o seguinte, que o Excel é composto por colunas, que é representado por letras, e por linhas, que é representado por números, né? E eu quero que seja nas linhas 3, 4 e 5, e eu quero que seja nas colunas B e C. E aí você vai fazer uma planilha mesmo, desenhar uma planilha. Então, eu tenho aqui uma posição, 2 posições, 3 posições, 4 posições. Está aqui. Desenhei, né? Desenhei, queira ou não. Eu quero que sejam as linhas 3, 4 e 5, eu quero que sejam as colunas B e C, né? E ele quer que selecione a B3. Então, eu quero que selecione aqui. Então, eu vou colocar igual B3. E aí você vai precisar conhecer sobre intervalo, que nós temos 2 tipos de intervalo. Nós temos 2 pontos, que significa até, e nós temos ponto e vírgula, que significa e, que seria individualmente, beleza? Então, eu tenho de B3 e eu quero selecionar até a célula C5, que no caso seria aqui. Então, se eu quero E, 2 pontos, C5, beleza? Então, está aqui, né, a fórmula de forma bem rápida. Eu sei que pode parecer, professor, como que o senhor chegou a essa conclusão? Porque ele colocou B3 até C5. Mas se você tiver em dúvida com a resposta, eu vou te dar um exemplo. O que você vai fazer? Você vai fazer a contraprova. Como que eu faço a contraprova? Simples. Eu pego a coluna e até onde eu andei. E eu pego a linha até onde eu andei. Né? Lembra do exercício anterior? Então, vamos fazer o seguinte. Aqui eu andei quantas posições? Eu andei B e eu andei C. Então, eu andei 2 posições, né? E aqui eu estava no 3 e fui até o 5. Eu andei 3, 4 e 5. Eu andei 3 posições. E aí você multiplica, né? Coluna vezes a linha. 2 vezes 3 é equivalente a 6. 6 células. Então, vamos lá? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, a contraprova está correta, né? E aí, brincando, se você quiser ainda, no Excel você já pode eliminar 2 questões automaticamente, né? Por que você pode eliminar 2 questões automaticamente? Porque não existe um intervalo hífen, né? E aí você teria 3 assertivas somente, né? Então, você poderia fazer a parte da planilha, como eu fiz dessa forma, né? Ou você poderia chegar na parte de andar, né? Você poderia fazer alternativa por alternativa e contar quantas células vai ter, né? Só que eu recomendo fazer essa parte aqui, que é muito mais interessante, né? Mas as 2 formas, conforme vocês viram, né? Nós chegamos ao resultado. Então, o gabarito é a alternativa o quê? De B3 até C5. Está aqui, alternativa D, tá? Bom, próxima questão. A próxima questão, né, da Embasa para o cargo de técnico novamente. E ele vai cobrar o seguinte: em um ambiente Microsoft Office ou BR Office, temos uma planilha para realizar uma adição de células. A fórmula correta que representa, respectivamente, a adição da célula da terceira coluna. E aí, como ele está falando, ele está citando, ele está narrando, você tem que ter... Quando ele narra, você tem que ter 2 coisas, né? Primeiro, que uma célula é composta por linha e coluna, né? E as colunas sempre vão ser representadas, né? Na verdade, vou ter que colocar uma setinha aqui para identificar. As colunas sempre vão ser identificadas por letras. E as linhas sempre vão ser representadas por número. Tá? E uma célula, gente, sempre começa coluna
para depois C'. Exemplo, A1. Eu estou na coluna A, na posição da linha 1. Então, nessa brincadeira, só de entender o que ele está cobrando para a gente, olha que eu nem sei qual posição da coluna e qual posição da linha. Mas eu já automaticamente eliminei duas questões, né? Essa, né? Na verdade, eu eliminei 3 questões, gente. E eu já achei o gabarito, né? Por quê? Sempre você tem que colocar o valor da coluna para o valor da linha. E o que acontece? Número é valor de linha, não é ao contrário. Então, o gabarito é A, só eu fazendo o conceito básico, né? Só eu fazendo o conceito básico. Mas, professor, como assim? Simples. Letra, número. Letra, número. Ok. Número não pode ser. Aqui está correto, mas eu não consigo fazer esses dois. Elimina. Número, elimina. Letra, número, ok. Número, linha, errado. Certo? Mas eu vou responder, né? Só para vocês entenderem. E ele fala o seguinte. A adição da célula da terceira coluna, né? Terceira coluna, né? Da terceira coluna e segunda linha. E segunda linha. Então, quem que é a terceira coluna? É C, né? C. 3C, né? Terceira coluna, 3C. E segunda linha mais a célula da coluna. 3C. Opa. Peraí, só um minuto. Então, fizemos por eliminação, mas vamos refazer, né, de forma que a gente entenda. Vamos entender o que ele está perguntando, né? Você poderia muito bem ter feito o que eu fiz, mas vamos fazer a descrição narrativa da pergunta. Ele quer saber o seguinte, a célula da terceira coluna, né, saibamos que a coluna é a C, só que ele quer na segunda posição, né? Na segunda posição, então ficaria 2C. Né? Só que não existe 2C. Por quê? Eu começo por letra, depois vou para a linha. E ele quer também que eu pegue a célula da segunda coluna, que seria B, né? Segunda coluna, que seria B, né? E a terceira linha, que ficaria, né, B3. Então, C2 mais B3, né? E aí a ordem dos fatores não altera o resultado. C2 mais B3 vai dar a mesma coisa. Então você poderia por eliminação, que eu acho que é muito mais rápido, né? Você sempre tem que lembrar que uma célula é composta por linha e coluna, só que sempre vai estar a coluna na frente para depois a linha. Então sempre vai ser CL, né? Então ficaria B3 mais C2. Nunca 3B ou 2C, tá? Então, essa questão é tranquila que dá para responder da forma narrativa ou você pode responder também por eliminação, tá? Uma questão bem interessante aí da IBFC, né? Porque exige interpretação de texto, né? Bom, vamos responder uma questão agora, só que dessa vez da Secretaria de Saúde do Paraná, né? Essa questão aconteceu no ano de 2016 para o cargo de técnico, né? Ele cobra um conceito que sempre cai em concurso, ou a parte de o que seria, ou a parte do ícone, né? Então ele fala o seguinte, na manipulação de células em planilhas eletrônicas, é muito comum o uso do termo mesclar células. Esse termo tem como significado. Bom, antes de ver as alternativas, eu preciso entender o que é mesclar células. Mesclar células significa você unir várias células em uma célula só, como se fosse uma célula maior. Então, essa é a ideia de mesclar células, tá? O tamanho vai ser o mesmo, mas não vai ter as divisões, vai ser somente uma divisão só. Então, vamos verificar o que está acontecendo. Processar geometricamente duas ou mais células adjacentes na horizontal ou na vertical, calculando o espaço ocupado por essas células em centímetros quadrados. Não, ele não vai fazer essa parte de cálculo, gente, tá?
ele não vai fazer a parte de processamento geográfico, né? Aqui só tentou ludibriar vocês, né? Juntar duas ou mais células adjacentes, opa, até então tá ok. Na horizontal eu posso fazer a mesclar na horizontal, tanto na vertical, tornando-as a uma única célula maior. Opa, tá aqui o nosso gabarito, porque a função de mesclar células é juntar várias células numa só e onde o espaço seja o mesmo, só que apenas com uma divisão. Seria o quê? Uma única célula maior. Está aqui o nosso gabarito, né? E aí vamos só verificar as outras alternativas para eliminar a questão, né? Adicionar matematicamente duas ou mais células adjacentes na horizontal. Não tem nada de adicionar matematicamente, então elimina-se também a C. A D, classificar duas ou mais células, não vai fazer a classificação, né? Ele simplesmente vai juntar, vai unir. Então, gabarito, alternativa B, tá? Bom, mais uma questão, né? Dessa vez agora foi da empresa brasileira de equipamentos hospitalares, né? A parte de hospital, né? Do ano de 2016 para o cargo de técnico. E ele fala o seguinte: em uma planilha eletrônica, desejamos que C2 for igual ao maior a 1, a fórmula retorna o texto sim. Caso contrário, retorne o texto não. Para tanto, deve-se escrever essa fórmula assim. Bom, se ele está querendo utilizar o C, você tem que entender que o C funciona da seguinte maneira. Ele faz o TL. O que é o TL? Teste lógico. Se o teste lógico for aceito, né, você coloca verdadeiro. Se não, você coloca o falso, né? Então, essa que é a estrutura do C. Então, qual que seria a ideia? Eu vou ter que colocar esse teste lógico, né? Então, eu vou colocar igual C, né? Qual que é o teste lógico? Ele quer que a célula C2 seja maior, né, ou igual a 1, tá? Maior ou igual a 1. Beleza? Então tá aqui, ó, C2 é maior ou igual a 1. Nessa brincadeira, olha o tanto que a gente já pode eliminar, né? Primeiro, que a 1, a alternativa 1 não pode porque é cochete. Cochete não existe, sempre vai ser parênteses, né? A B está correta até então, maior ou igual a 1. A C até então está correta. Opa, tá não, porque aqui tem hífen, né? E não se separa o teste lógico por hífen, se separa por ponto e vírgula. Então, podemos eliminar também a alternativa C, né? E também podemos eliminar também a alternativa E, porque aqui está falando que C2 é menor ou igual a 1. E eu estou querendo o ao contrário. Então, você pode eliminar também, tá bom? E aí, nessa brincadeira, você pode eliminar mais uma, que eu acabei de verificar. O sinal de maior ou igual é dessa forma, maior igual, né? Então, nessa brincadeira, já temos o gabarito. Olha que legal. Só entendendo a estrutura. Não é igual ao maior, é maior igual. Então, você pode eliminar também a D. E qual que é o nosso gabarito? Alternativa B, né? E aí, se a gente fazer a narração descritiva, se C2 for maior ou igual a 1, vai aparecer sim. Teste lógico, verdadeiro, sim. Se não, caso contrário, ele retorna não. Se for falso, está aqui o nosso gabarito. Fizemos a estrutura, viu como é que entender o conceito é muito importante numa questão de concurso público, gente? Porque se você coloca o conceito do lado da questão, você consegue responder ela em 2, no máximo 3 minutos, né? E foi o que eu fiz. Eu coloquei o C, né? Eu coloquei a estrutura do C. O C é o quê? Teste lógico. Se ele aceitar o teste lógico, eu coloco para verdadeira a posição que eu quero, se não, dessa forma. Então, tá aqui, né? Só utilizando o conceito, eu já consegui encontrar o resultado. Outra coisa muito importante, né? Quando eu trabalho com textos, sempre vai ter aspas. Ele poderia falar o seguinte, ó: se for maior, vai colocar o número 1. Se for menor, vai colocar o número 2. Poderia ser dessa forma. Mas como é número, eu posso colocar sem aspas, beleza? Então, fiquem atentos. E sempre eu coloco uma função, eu tenho que colocar parênteses para separar ela o intervalo de tempo, ponto e vírgula, tá bom? Então, gabarito B, conforme nós falamos aí. Bom, vamos para mais uma questão,
né? Dessa vez foi da prefeitura de Jandira, né, em São Paulo, para o cargo de técnico. E eles cobraram o seguinte: na planilha do Microsoft Excel 2010, abaixo, a fórmula que permite somar todas as células que estão em destaque é... Bom, ele está falando em destaque essa forma aqui, né? Então, essas 4 células, certo? E aí, temos o macete. Eu posso somar tanto na linha quanto na coluna. E aí, você tem que imaginar o seguinte: ele quer somar deste início até esse final, né? E o que eu faço? Bom, a função que soma é igual a soma. Eu abro parênteses, fecho parênteses. Isso é a função. E aí eu quero pegar o início, né? Quem que é o início? Coluna B, linha 2. Coluna B, linha 2. E aí eu tenho que colocar até o intervalo, né? O intervalo pode ser 2 pontos ou pode ser ponto e vírgula, né? Se é 2 pontos, é até. E é isso que ele quer, né? Ele quer que seja uma sequência. Então, 2 pontos. E quem é o final? O final é a coluna C na linha C3. Pronto. Está aqui a nossa função. Igual a soma de B2 até C3. Olha como é que eu só utilizei o conceito e já encontrei a alternativa. Agora é só você olhar. Igual a soma B2 a C2 não é. Igual a soma B3 a C3 também não é. Igual a soma C3 a B3 também não é. E o gabarito é igual de soma B2 até a C3. Se você quisesse também fazer por cálculo, gente, seria também bem interessante. Como que eu poderia resolver essa questão? É o seguinte. B... eu andei até C, né? E de 2, eu andei até 3, certo? B até C, eu andei 2 casas. De 2 até 3, eu andei 2 casas. 2 vezes 2 dá igual a 4. Uma célula, 2 células, 3 células, 4 células. E você pode perceber que aqui, ó, eu andei somente 2 e aqui eu andei 1. 2 vezes 1, 2. Então, não é. Aqui eu andei 2 e aqui eu andei 1. 2 vezes 1 também não é. Aqui eu andei 2, na verdade aqui eu nem andei 2, né? Porque C e B, na verdade eu andei 2, né? 2 e somente 1. 2 vezes 1 também não é. Então você poderia muito bem utilizar o conceito ou você poderia utilizar também o outro conceito que estaria correto. E a alternativa correta, né, é a letra D, tá? Bom, quando se trata sobre a parte de sistema operacional, sobre a parte de tecnologia, a IBFC você pode perceber que ela não cobra tanto, ela foca mais na parte de internet e intranet, mas ele pode cobrar para você o seu concurso sobre a questão de armazenamento de arquivos e também sobre o sistema operacional em base, né? E aí o que acontece? Se ele perguntar alguma coisa no caso de sistema operacional, ele vai te perguntar dessa forma, né? Ele vai perguntar o seguinte: nos últimos anos o sistema operacional Windows tem evoluído o seu software, adotando cada versão um nome diferente. Assinale as alternativas abaixo, a única que não identifica corretamente um desses nomes adotados para o sistema operacional Windows, né? E aí você tem que ter o seguinte: o Windows ele vai XP, depois ele vai para Windows Vista, depois ele vai para o Windows 7, depois ele vai para o Windows 8 e por último nós temos o Windows 10. Essa é a ordem, né? Então o Windows XP existe, né? O Windows 7 existe, o Windows Vista existe, o único que não existe é o Windows Vista. Então, tá aqui o gabarito, né? Então, assim, ele pode perguntar mais coisas bem básicas quando se trata sobre esse assunto. Agora nós iremos abordar sobre editores de texto, tá? Bom, essa questão foi para o cargo de engenheiro, né, do Embasa, em 2007. Ele pergunta o seguinte: na mesma palavra foram utilizados vários recursos dos aplicativos clássicos, do Microsoft Office e também do BR Office, para a edição de textos. Assinale a alternativa que apresenta os efeitos de fonte que foram aplicados de cima para baixo. Então, nós temos 3 efeitos aqui, né? Toda vez que você tem um risco sobre o teu texto, significa que você utilizou um conceito chamado de taxado. Tá? Um risco sobre o texto. Sabe para que é utilizado? Normalmente, quando você faz uma correção, que você quer chamar a atenção do usuário para uma possível melhoria, né? O girafa, por exemplo, você pode se perceber que nessa parte ele está sobre, né, sobre a fonte. Esse recurso é chamado de
sobrescrito. Né? É muito utilizado quando você coloca potência, quando você trabalha com componentes químicos. Né? E aí, lembrando, se tivesse dessa forma, G, né, eu vou colocar para baixo, AFA, já não seria sobre, porque estaria abaixo. Se fosse abaixo, é subscrito. Né? Então, estaria abaixo. Mas não é o caso. Né? E girafa? O girafa está com risco, né, abaixo do texto. Significa o quê? Que ele está com o texto sublinhado. Né? Então, agora é só encontrar, né, o que está perguntando. Né? O primeiro é taxado, está aqui. Né? Então, você já pode eliminar essa e você já pode eliminar essa automaticamente. Né? O segundo é sobrescrito, né? Está aqui sobrescrito. E, por último, sublinhado. Vejam que eles colocou o que eu tinha citado para vocês. Ó, subscrito e sobrescrito. E aí você tem que dar a ideia. Né? Subsolo, abaixo. Sobre, acima. Então, se você entender isso, você conseguiria responder tranquilamente essa questão aí. Uma questão bem interessante, né? Diga-se de passagem. Beleza? Então, gabarito... Opa, gabarito está errado aqui, tá, gente? O gabarito não é a C, o gabarito é a B, tá? Vou até alterar aqui para não gerar conflito. O gabarito é a B. Tá? Lembrando que esse material vai ser enviado para que vocês respondam e confirmem as questões, né? Confirmem as resoluções, beleza? Então, o gabarito é a B, tá? Bom, próxima questão, né? Dessa vez para o cargo de agente, ele cobra o seguinte. Nos 3 parágrafos abaixo, foi aplicado um alinhamento dos aplicativos clássicos, pode ser tanto o Office quanto o BR Office, para a edição de texto. Assinale a alternativa que corresponda, respectivamente, ao alinhamento aplicado para cada parágrafo, de cima para baixo. Lembrando que nós temos 3, né? Nós temos o por padrão do Word, né? Ele sempre fica alinhado à esquerda, né? Mas eu tenho alinhado à esquerda, na verdade nós temos 4, se analisar bem, né? Nós temos alinhado à esquerda, né? Alinhado à direita, centralizado e justificado. Sempre você foca na margem, porque aí você tem noção de que tipo de alinhamento que é. O que é um padrão? O que é um alinhamento justificado? Da mesma forma que inicia, é a mesma forma que termina. Então, o primeiro ele é justificado. O segundo, né? Você percebe que aqui está tudo torto, mas aqui está tudo correto. Então, significa que o alinhamento é à direita, né? Bom, e aqui você percebe que é centralizado para cá, é centralizado para cá, né? O texto ele não discorre, né? Então, é centralizado, beleza? Então, nós temos justificado, né? Alinhamento à direita e centralizado. Então, você já pode eliminar a alternativa A, você já pode eliminar a alternativa D, justificado, alinhado à direita e centralizado. Gabarito D, tá bom? Perdão, gabarito C, gente, desculpa, né? Justificado, alinhado à direita e centralizado. Gabarito C, até porque o D nós já tínhamos eliminado, tá? Mais uma questãozinha aí bacana pra gente agora do Word, novamente, né? Bom, eles cobram o seguinte. Quando se adiciona colunas nos estilos de boletim, informativo e documento, o Microsoft Word 2007 define automaticamente a largura de cada coluna para caber em uma página. Caso a formatação padrão não fique conforme o desejado, deve-se, para tanto, alterar o tamanho das colunas da guia. Bom, todo mundo sabe o que é guia, né? Então vamos relembrar. Guia nada mais é que o conjunto maior de opções, né? O Word ele é baseado em guias, depois nós temos os grupos, beleza? Então vamos verificar o seguinte. Qual que é a função da guia correspondência? Correspondência, o próprio nome já fala. Ele vai verificar a parte da mala direta, né? O que é a mala direta? Você faz um documento, né, você cadastra um documento, por exemplo, né, na qual você pode imprimir para várias pessoas com nome diferente. Só você criar uma lista e editar essa lista, por exemplo. E aqui ele não está falando sobre correspondência, né? Envio de mala direta, iniciar mala direta. Ele está querendo alterar a estrutura do arquivo. Por quê? Porque ele aumentou a coluna e não está passando o arquivo. Então, você já pode eliminar isso aqui. A guia revisão. Gente, revisão,
né? O próprio nome já fala, você vai corrigir o seu texto. E aqui ele está pedindo para corrigir texto? Não, ele não está pedindo para verificar a ortografia, né? Ele não está pedindo para inserir comentários, ele simplesmente está querendo alterar a estrutura do documento em questão. Então você já pode eliminar. Exibição, muito menos ainda. Aqui ele não está falando para exibir, né, no formato de layout de impressão, né? Layout de leitura, ele está querendo alterar a estrutura do arquivo, então você pode eliminar também. Layout de página, opa, eu não estou alterando as configurações de uma página, eu não estou querendo alterar a parte de orientação, a parte da coluna, né? Então, assim, na layout de página, você mexe toda a parte da estrutura do seu documento. Então, o gabarito é a alternativa D. Mas para tirar a dúvida, inserir, você lembra que você vai agregar valor, você vai colocar dentro do seu documento um objeto, né? E aqui, em momento algum, ele falou que vai inserir um objeto novo. Simplesmente ele quer alterar a estrutura. E falou estrutura é layout da página. Então, gabarito, alternativa D, tá? Bom, mais uma questão, dessa vez da Politec do Paraná, né? Para o cargo de auxiliar. E ele está perguntando as opções mais utilizadas, né? Quando se trata o seguinte, vamos lá. Considerar as características técnicas a seguir. Fazem parte dos principais aplicativos para edição de texto, tanto Calc, né, quanto Word. Desfazer e refazer? Sim, né? Claro que tem. Ctrl Z e Ctrl R, né? Formatar texto? Claro que tem que formatar texto. Você não aplica negrito, você não aplica parte de sombreamento, parte de tamanho de fonte, você também pode fazer isso, né? Você não pode cortar, copiar e colar? Sim, né? Copiar, Ctrl C, perdão, recortar, por exemplo, Ctrl X, Ctrl C, Ctrl V, pode sim, né? Pesquisar e substituir, claro que pode pesquisar e substituir, né? Lembrando que no Word nós temos duas opções e no Calc uma opção faz a mesma coisa, né? Ctrl L, Ctrl U, tá bom? Então, todas as alternativas, elas estão o quê? Corretas. Então, qual que é o gabarito? Alternativa E. Tudo isso pode ser feito através do Word, tá bom? Tanto é que você poderia perceber, desfazer, refazer faz parte de editar texto? Sim. Formatar texto? Sim. Cortar, copiar texto? Sim. Pesquisar sobre texto? Sim. Você poderia utilizar muito bem também a parte de eliminação, tá bom? Mais uma questão, né? Dessa vez foi da Secretaria de Saúde, né? No ano de 2016, para o cargo de técnico, né? Lá do Paraná, eles falam o seguinte: os termos Arial e Times New Roman, né? Se você lembrar de trabalhos científicos, né? Se você formou, se você fez um trabalho da graduação, né? Você já ouviu falar disso, né? Sabemos que essas são as fontes padrões da ABNT, né? Da Associação Brasileira de Normas Técnicas. Então ele fala o seguinte: os termos Arial e Times New Roman são respectivamente em um editor de texto do Microsoft Word caracterizados como sendo o quê? Duas opções para gravar um arquivo? Pelo amor de Deus, né? Você grava um arquivo através das fontes? Não. Dois menus para a seleção de letras? Também não. Né? Dois tipos de fontes? Sim. E dois tipos de fontes recomendados pela ABNT. Né? Tipos para correção de ortografia? Nada a ver isso aqui. Né? Então, gabarito, alternativa C. Bom, dessa vez agora a questão é da Prefeitura de Jandira, né? E ele faz umas asserções e vamos verificar se está correto, né? Se está verdadeiro ou falso, tá? Vamos lá. Quanto ao aplicativo do Microsoft Office 2010 para a criação e edição de texto, analise as afirmativas, né, abaixo, dê valores verdadeiro ou falso e assinale a alternativa que apresente a sequência correta de cima para baixo, né? Vamos lá, primeira assertiva. É possível colocar uma proteção para evitar que pessoas não autorizadas possam abrir um arquivo de documento Word, ou seja, quando se criar um documento sigiloso, será possível impedir que pessoas não autorizadas possam abrir o arquivo? Sim. Imagine que você está fazendo um PPC da sua escola, né? E esse documento ele não pode ser alterado. Então você coloca uma senha nele, né, para de modo que ninguém altere ou exclua indevidamente. Então pode sim, é possível, tá? O Word 2010 não possibilita que um arquivo seja gravado no formato PDF. É mentira isso, tá? Ele pode ser sim, tá?
gravado no formato PDF, né? Ah, professor, não sei o que é um formato PDF, gravado no formato PDF, né? É quando você coloca, porque o Word, ele é um documento de leitura e escrita, na qual você pode ver o conteúdo e você pode alterar o conteúdo. Quando você grava no formato PDF, somente, né? Ele só pode visualizar o conteúdo, ele não pode editá-lo. Então, é falso, né? E qual que é o gabarito, né? Alternativa B. Beleza? Mais uma questãozinha, né? Dessa vez agora nós iremos abordar a parte dos editores de apresentação de slides, né? Que é o Impress, né? Para a parte do Writer e o PowerPoint, né? Na verdade, eu já meio que falei a resposta, mas vamos entender o que está acontecendo aqui. Essa foi da Polícia Científica do Paraná para o cargo de auxiliar. O principal aplicativo para a edição e criação de audiovisuais da Microsoft é o PowerPoint. O conjunto de aplicativos gratuitos que é compatível com os formatos da Microsoft é o LibreOffice, né? Então, nós temos o Microsoft Office de um lado e o LibreOffice do outro, né? Muito utilizado em partições públicas. O aplicativo do LibreOffice que é compatível com o PowerPoint é o. E a partir disso, vamos fazer uma tabelinha básica aqui para vocês. Nós temos o Word e o Library tem o Writer, né? Aqui nós temos a extensão DocX e aqui nós temos a extensão ODT. Ele pode também perguntar qual que é a extensão que abre cada um. Nós temos o Excel, né? E nós temos também o Calc, né? O Excel ele gera a extensão XLSX e o Calc gera a extensão ODS. E nós temos o PowerPoint, né? Vou colocar PPT, né? E nós temos o Impress, né? E aqui nós temos a extensão. Nós temos o O e nós temos, né, gente, o ODP para o Impress, né? Então, ele está perguntando o seguinte: quem é o cara que é comparado, né, ao PowerPoint quando se trata do LibreOffice, tanto quanto o BROffice? E aqui nós temos o gabarito, né, a alternativa A. E eu já mostrei a tabelinha para vocês, que eles podem cobrar também a questão do arquivo, né? PPTX para o PowerPoint e ODP para o Impress, beleza? Vamos para a próxima questão. Essa questão foi da Agência Reguladora da Bahia, né? Para o cargo de especialista, ele cobra o seguinte, né? O modo de exibição do Microsoft PowerPoint 2007 proporciona a visualização dos slides em forma de miniatura, né? Assinale a alternativa que apresente o modo de exibição que facilita a classificação e a organização, né, da sequência de slides à medida que você cria a apresentação e também quando você prepara a apresentação para impressão. Então, ele quer mostrar como se fossem miniaturas, né, como se fossem vários slides de formas pequenas, né? Quando nós mostramos os slides, nós vamos na guia exibição, né? Então, aqui é a guia, não é a classificação. Então, você já pode eliminar. Ele vem para o padrão normal, né? Como que o padrão normal vem? Um slide grandão, né? E os pequenos do lado, mas não mostra todos os slides em questão. Então, você já pode eliminar. Anotações, ele mostra o slide como se fosse um rascunho. Então, você pode eliminar também. A apresentação de slides não é classificação, né? A apresentação de slide é você iniciar a apresentação, então você pode eliminar. E como que mostra de forma miniatura? Sobrou qual? A alternativa B, né? A classificação de slides, tá bom? Então, a classificação de slides, ele permite mostrar de modo miniatura. Todos os slides mostram da mesma forma. Ah, e o modo normal, né? Por exemplo, ele vai mostrar um maior, né, e o outro do lado, só que ele não mostra todos, beleza? Então, fiquem atentos. Gabarito, alternativa B, tá? E aí, mais uma assertiva sobre PowerPoint, né? Quanto ao aplicativo Microsoft Office 2010 para a criação e edição de apresentação de slides, o PowerPoint 2010 analisa as afirmativas abaixo e dê os valores verdadeiros ou falsos, né? E assinale, né, a alternativa utilizando a sequência de baixo ou de cima para baixo, né? E aí vamos verificar o seguinte.
Não é possível inserir vídeos nas apresentações criadas com o objeto PowerPoint 2010? Claro que não, gente. Pode sim, né? Então, isso aqui, essa assertiva está o quê? Errado. Eu posso inserir tanto vídeo, né? E se eu estiver utilizando o PowerPoint 2013 e 2016, ele permite inserir um vídeo direto da web. Então, pode sim. Então, essa assertiva está o quê? Falsa, tá? E vamos para a próxima. É possível adicionar áudio ou música a uma apresentação do PowerPoint 2010? Verdadeiro. Né? Verdadeiro. Lembrando que o que seria a parte de inserir? É um objeto, é algo que agregue valor na minha apresentação. Então eu posso inserir imagem, eu posso inserir áudio, eu posso inserir música, eu posso inserir até um bloco de um texto, né? Eu posso inserir até um vídeo que vai funcionar normalmente. Tá? E a grande diferença das versões, por exemplo, 2017 e 2010 são equiparadas a 2013, a diferença crucial, né? É que você pode procurar diretamente da web, né? Assim como a versão 2016. Então, qual que é o gabarito? Ficou falso e verdadeiro. Então, a opção correta é a alternativa C, tá? E para finalizar, né, a nossa aula sobre resoluções de questões de informática, né, nós vamos falar sobre pesquisas, né, que ele cobra no edital da SEDUC, né? Então vamos lá. Essa questão foi da Polícia Científica, né, para o cargo de auxiliar de necrópsia. E ele fala o seguinte: ao fazer uma busca, né, e pesquisar para uma análise técnica no Google, existe a necessidade de obter somente documentos gerados no formato PDF, né, que é arquivo somente de leitura. A alternativa que apresenta a sintaxe técnica que deve ser adicionada à pesquisa feita no Google é... Bom, nós temos que ter noção que pela busca a gente pode pesquisar pelo título, que é in title, né, no texto, que é in text. Você pode pesquisar em URL, que é na URL, né? Então, e você pode pesquisar sobre tipos de arquivos, né? Como você está utilizando a nomenclatura de facilitar a busca, sempre vai ser em inglês, né? E qual que é a nomenclatura quando se fala de arquivos, tá? É file type, tá? File type. File significa arquivo, type é tipo de arquivo. Então, você já pode eliminar a alternativa A, você já pode eliminar a alternativa B, você já pode eliminar a alternativa C, que não está nem falando tipo de arquivo, né? E aí nós temos duas, né? Sobrou a D e a E. E sempre quando você faz uma busca, você coloca 2 pontos. Sempre 2 pontos. Então, se eu quero colocar in text, por exemplo, 2 pontos. Se eu colocar in site, né? Em URL, por exemplo, URL, que seria o nome do domínio em questão, você coloca 2 pontos. Então, aqui o gabarito seria o quê? Alternativa D, tá? E assim, gente, como eu falei para vocês, finalizamos mais uma aula, né? Espero que vocês tenham gostado, né? Avaliem a nossa aula, se tem alguma sugestão de melhoria, dá um clique lá e suponham para a gente o que a gente pode ser melhorado, né? E para vocês terem noção, o IBFC é uma banca que cobra muitas questões de intranet e internet. Parte de Excel eles cobram bastante, o Word também eles cobram bastante, eles não cobram muito a parte de atalho, né? Eles cobram mais a parte da estrutura, tanto do Word, tanto do Excel, tá? Então assim, cobram também as partes básicas do PowerPoint, né? A questão de busca eles não cobram tanto, mas temos que ficar preparado também. E uma coisa também que eles estão cobrando bastante é a parte de navegadores e do correio eletrônico, né? Espero que vocês tenham tido noção do que cobra a banca IBFC, né? Respondo as questões 1, 2, 3 para massificar o conhecimento de vocês, né? E sempre faço como forma eu fiz na aula. Pegue o conceito, coloca do lado a questão e tenta resolver, porque isso vai facilitar e muito, e a chance de você ser aprovado no concurso da SEDUC vai ser muita, tá? Pessoal, tenha uma boa semana, bons estudos e até a próxima, tá?